Fala galera, beleza? Aqui é Evandro. Nessa videoaula nós vamos aprender como desenvolver o primeiro aplicativo utilizando o Android Studio. Essa aula é voltada para quem tem pouco conhecimento em Android, porém conhece a linguagem de programação Java. Considerando que você já tem instalado a nossa ideia Android Studio, então a gente pode dar seguimento nessa aula. Perfeito? Então vamos lá. Eu estou com a versão do Android Studio 2.3 e essa é a tela de boas-vindas do Android Studio, quando eu não tenho nenhum projeto criado. A gente vai iniciar um novo projeto, Start New Project. Então a gente vai dar um nome para a nossa aplicação, primeiro app. A gente vai definir Company Domain, a gente vai ter o nosso endereço aqui, adsnoobs.com.br, acessa lá. E tu pode botar aqui, por exemplo, teu nome. Eu poderia botar evandro.com.br, perfeito? Seria uma identificação do teu aplicativo. Então vamos deixar adsnoobs. Package name, br.com adsnoobs.primeiro app. Então vai ser o nosso nome do pacote, a nossa estrutura de pastas que vai ser criada automaticamente. Project location, eu deixei salvo aqui na minha pastinha dos meus projetos de Android. Vamos dar o next. Então aqui é a definição da nossa plataforma, da nossa API, da nossa versão do Android. Perfeito? Nós vamos utilizar fone e tablet. A gente não vai precisar utilizar, por exemplo, para relógios, para TVs e para Android Auto. A gente vai deixar somente fone e tablet. E aqui a gente vai definir o menor nível da API que a gente vai utilizar. A gente vai usar a 4.0.3, que é do Ice Cream Sandwich, que atinge aproximadamente 97% dos dispositivos do mercado. Perfeito? Com base na Play Store. A gente colocasse aqui, por exemplo, a 5.5, a gente vai baixar um pouco para 5.0 ou para 4.4, vamos botar 5.0. A gente vai baixar para 40% só dos dispositivos. Então vamos manter a API 15. Vamos lá, next. Agora a gente vai definir, a gente vai dizer para o Android Studio qual que vai ser a nossa primeira activity, o nosso aplicativo. Uma activity basicamente no Android Studio seria cada tela. Cada uma das telas da nossa aplicação seria uma activity. A gente pode definir para que ele não faça nada, ele deixe o projeto em branco sem nenhuma activity. A gente poderia definir uma basic activity, que é um pouco mais complicadinho, e tem umas bem mais complicadas aqui, certo? A gente vai usar empty activity, que é o meio caminho aqui para não ter nada definido e ter alguma coisa, beleza? Então nesse caso aqui ele vai criar dois arquivos, que vai ser o nosso main activity, que é nosso arquivo .java, e também o nosso activity main.xml, que é o nosso arquivo de visualização, o nosso arquivo que é apresentado para o usuário. Vamos dar o next. Então aqui as definições dos nomes da nossa activity, do nosso layout. Então, activity main, activity name, não sabe ler, main activity, perfeito? Poderia trocar o nome aqui, vou deixar o mesmo. Layout name, eu vou deixar activity underline main. Vamos dar um finish e vamos aguardar. Aqui demora um tempinho, vamos lá. E aí está, perfeito, já carregou a nossa aplicação, nossos arquivos. Como eu falei, nós temos aqui mainActivity.java, que é o nosso arquivo .java, onde a gente faz toda a programação, ok? E activity_main.xml, que é o nosso arquivo XML que a gente faz as definições de view, nossas definições de layout, que é o que vai ser apresentado para o nosso usuário, correto? Então vamos lá. Na mainActivity, lembrando, se você conhece um pouco de Java, e é importante que você conheça, a gente tem a declaração da classe mainActivity, que ela estende o app com pet_activity, perfeito? E o método onCreate, ele é muito importante, que é o que acontece quando é criada a nossa aplicação, qual é o layout que ele vai ser carregado nessa activity. Nesse caso a gente vai ter a classe R, que ela é importante para nós, r.layout.activity.main, que faz relação ao nosso XML. Então perfeito. Quando tu tiver uma activity do Java, uma activity no Java, no Android Studio, e tu quiser saber qual que é o layout que ela está carregando, é só olhar esse primeiro cara aqui, procurar um onCreate e localizar o setContentView
e ver o nome da nossa activity. Então vamos lá, vamos para o arquivo XML, que é um pouco mais chatinho. Antes disso, só para deixar um pouco mais ambientalizado, aqui no canto esquerdo a gente tem a estrutura do projeto. A gente tem aqui nosso app, tem os manifests, que é onde a gente faz a liberação. Por exemplo, se tu precisa de alguma permissão de internet, tu vai colocar aqui. Se tu precisa de alguma permissão para acessar contatos, tu vai colocar aqui também, certo? Então esse arquivo aqui ele faz as diretrizes do teu aplicativo. E também aqui que a gente pode notar que a gente tem a declaração das activities. Então no total tem uma activity. O nome dela é main activity, que a gente pode ver aqui em cima no arquivo.java. E ela é a minha activity principal e ela é lançada assim que ela é lançada ou aberta assim que o aplicativo é aberto. Algumas outras coisas importantes aqui que a gente pode ver. Pode ver aqui nesse campo. A gente tem o Android Label. Pode ver que nós temos o primeiro app. E se a gente posicionar o mouse em cima, ele vai sugerir Android Label igual @string/appname. O arquivo string ele é um arquivo importante também, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. O arquivo .java, onde estão minhas classes do Java, onde a gente tem a main activity. A pasta res tem os resources da nossa aplicação, onde a gente vai ter imagens, onde a gente vai ter os nossos strings, que vai ser nossos textos, e inclusive nossos layouts. Todas as imagens a gente vai definir elas aqui ou vai salvar elas na pasta drawable. Nossa pasta layout vai ter nossos layouts, nossas views. A gente tem activity main, que é o que a gente viu aqui, que já está aberto. O midmap, nós vamos ter os ícones e os values. A gente vai ter entre eles um deles que a gente vai ver hoje vai ser o strings. Aqui está ele. Então a gente tem string, app name aqui, como eu mostrei aqui no Android Manifest. Deixa eu abrir o Android Manifest aqui. Perfeito? Se clicar em cima a gente vai ter @string/appname. Então sempre quando tu está num arquivo XML e tu botar um @string, tu vai fazer relação a esse arquivo strings aqui, certo? E tu colocar uma barra appname, esse appname é referente ao nome que tu deu àquela string. Então se tu for ver appname no arquivo strings vai ser primeiro app, beleza? Então vamos lá. Active.me. Qual a ideia desse primeiro vídeo? Ele é para ser um vídeo bem simples e apresentar alguns conceitos básicos aqui da nossa ideia Android Studio e também mostrar como que é relacionado, como a gente faz a relação entre a parte da view, a parte que o usuário vê definitivamente, com a parte de programação, como tu manipula esses dados na tela, por exemplo. A minha ideia para esse aplicativo é fazer alguma coisa bem simples, tá? Eu vou ter 4 componentes na tela. A gente vai ter aqui no canto a nossa paleta de componentes, a gente pode utilizar. Embaixo a gente vai ter a árvore de componentes, onde eu tenho já um layout constraint layout, então é uma versão nova, é um layout novo que veio em uma das últimas versões do Android Studio. No nosso canto direito a gente vai ter as propriedades das nossas views, dos nossos componentes, dos nossos objetos, aqui no canto direito. Então a minha ideia é o quê? Ter 4 componentes. Um deles vai ser um edit text, ou seja, um campo editável para o usuário. Um campo text view, que vai ser um campo que a gente vai manipular o valor dele programaticamente, certo? E também nós vamos ter 2 botões. Um botão limpar, que ele vai limpar os dados que foram preenchidos pelo usuário, e o segundo botão vai ser um confirmar, que ele vai carregar o texto que o usuário digitou para esse nosso campo text view da tela. Então vamos lá, vamos colocar o nosso edit text. Eu vou procurar aqui por text. Então a gente vai ter aqui, ó, plain text, certo? Clica em cima dele, a gente tem uma prévia desse componente. Eu vou clicar, vou arrastar e vou largar para cá, certo? Agora, vou precisar de um text view também, está aqui em cima. Clica, arrasta, joga para cá. E também botão, 2 deles. Clico, jogo para cá. Bom, agora
a gente poderia dizer que o nosso layout está pronto. Ele está feio, mas está pronto. Mas a gente tem um problema. Quando a gente utiliza esse constraint layout, a gente precisa fazer algumas definições de layout. A gente pode ver aqui em cima que a gente tem 8 erros nessa nossa view, certo? Se a gente clicar, nós vamos ver que vários deles vão ser erros mesmo. E a gente clicando em cima deles, a gente vai ver qual o componente que está com problema. O que ele diz aqui para nós é que todos esses componentes, todos esses itens de view aqui, eles vão ficar na posição 0,0. Ou seja, eles vão ficar todos eles agrupados na mesma posição do layout. Eles vão ficar tudo aqui em cima. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, se eu não ajustar esses componentes aqui, eles vão ficar tudo aqui na posição 0. Vão ficar tudo aqui em cima. Certo? Isso é ruim para nós, porque os botões todos vão ficar tudo um em cima do outro. Então, a gente precisa arrumar esse layout. E como a gente arruma esse layout no modo, nesse constraint layout? A gente vai definir algumas diretivas aqui, certo? É bem simples. A gente vai aqui para essa telinha que eu acho um pouco melhor, dessa do lado aqui, para fazer isso. Então, a gente vai ter em cima, embaixo, esquerda e direita. Começando pela esquerda, a gente vai ancorar ele à esquerda. A gente vai ter uma margem de 8, que a gente pode ver aqui. Vai ancorar acima, vai ter uma margem de 8 também. E vamos ancorar à direita. Quando tu faz isso, pode ver que aqui ó, mudou de 8 para 7 erros só, certo? Então esse layout, esse cara já estaria correto no nosso layout, certo? O que a gente pode ver? Trocando a orientação da nossa página. Trocando a orientação, a gente pode ver que ele vai ficar de um tamanho fixo no meio. E talvez isso não seja interessante. Aqui a gente, voltando para... Então isso aqui talvez não seja interessante, tá? Então eu queria que ele ocupasse todo esse tamanho aqui, todo esse espaço que está disponível. O que a gente pode fazer? Indo aqui para o lado direito das propriedades. A gente vai vir aqui, primeiro a gente vai botar o 8 aqui que eu alterei, eu fiz uma pegadinha. E vamos clicar aqui na parte de dentro, ó. Quando a gente clica aqui, ele vai dizer, ó, tamanho fixo, essa linhazinha, uma barra, linha, barra, indica que ele é um tamanho fixo, ele vai ficar em 215 dp, que é o tamanho que ele está ali hoje. A gente clicar mais uma vez, a gente vai ter Match Constraints, ele vai ficar do tamanho da tela toda, ancorado com uma margem direita de 8, uma margem esquerda de 8 e top de 8. Perfeito? Só clicar mais uma vez para ver como é que estava antes. Então ele vai ficar do tamanho do conteúdo. Aqui a gente tem o layout width. O tamanho do layout vai estar do tamanho do conteúdo. Eu vou clicar mais duas vezes aqui e vou deixar como ele constraint. Tá? Então ele vai assumir o tamanho da tela. Se a gente voltar para a nova orientação, para outra orientação, a gente vai ver que ele vai ocupar exatamente o tamanho disponível. Perfeito? Vamos dar mais um zoomzinho aqui. Text View, a mesma coisa, a gente vai ancorar ele acima, ok? E vai ancorar ele nas laterais também. Tá aqui. E fazer a mesma coisa, deixar ele do tamanho total da nossa área. Perfeito. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com os botões. A gente vai botar um botão ancorado à margem esquerda, ancorado à margem direita, ancorado acima. O outro botão ancorado esquerda, direita e acima. Correto? Vamos deixar ele tamanho também total. Ficar um pouco mais, eu acho um pouco mais bonito. Vai ficar meio estranho, compridão assim, né? Mas vamos deixar assim. Certo? Então vamos lá. Coisa muito importante aqui é como a gente vai acessar esse objeto view, esse objeto aqui do nosso layout lá pela programação, lá pelo Java. A gente precisa ter uma identificação desse cara, a gente vai ter um ID. Então se tu clicar em cima do componente, aqui em cima na barra de propriedades, ou até mesmo em algum lugar aqui para baixo, se tu não tiver aqui em cima na versão do Android, tu pode clicar aqui embaixo. A gente vai ter alguma coisa parecida com isso, ó, todas as propriedades abertas, certo? Então a gente vai ter uma delas aqui, vai ser o ID. Pode até procurar aqui, ó, ID, certo? Então, nessa versão que eu estou do Android Studio, da 2.3.1, o ID está bem aqui em cima. Até não sei que versão que veio isso, tá? O segundo eu vou deixar como Text View, como sugeriu o Android Studio.
Porém a gente tem dois botões, tá? Então para não dar confusão eu vou botar botão limpar e botão confirmar, correto? Agora a gente precisa trocar alguns textos para deixar um pouco mais amigável. Vou tirar name porque não é name no nosso campo. O text view que está escrito aqui eu vou trocar o texto e o texto dos botões também. Para isso a gente vai utilizar um recurso muito interessante que é os strings, tá? Eu sugiro que todos, qualquer objeto que precisa de texto, precisa escrever alguma coisa, tu utilize o arquivo strings, tá? Porque se tu precisar em algum dia fazer uma tradução do teu aplicativo, tá todas as strings, todos os textos vão estar num lugar só. Então isso é muito importante. Então vamos lá. Clicando aqui no primeiro, eu vou colocar aqui digite algo ou escreva algo, certo? Então aqui está escrito name, está fixo, a gente pode ver aqui na nossa propriedade, está fixo name aqui. Eu vou apagar e vou utilizar o arquivo strings. Existem duas maneiras de tu fazer isso. A gente clica aqui e seleciona um item que já está cadastrado e alguns padrões do Android, certo? Ou a gente pode criar um novo. Então, add new string, aqui no canto, ó, new resource, new string value, certo? Eu vou botar aqui como, vou chamar de hint, tá? Hint padrão. Escreva algo. Ok? Então escreva algo. Aqui a gente colocou no text, no componente text, mas eu não queria fazer isso, tá? Eu vou tirar daqui e vou colocar aqui na propriedade hint. Ele fica apagado, como se fosse só um auxílio para o usuário. Ele informa para o usuário que ele pode fazer alguma coisa ou o que ele deve escrever naquele campo ali, certo? Então vamos para o nosso text view. Eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou escrever no texto, porque a gente não tem hint nele, tá? Então eu vou criar um new resource. Eu vou dizer que é text padrão. Vou dizer escreva algo assim. Perfeito? Então, ok. Perfeito. Agora o nosso botão limpar. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui no texto. Vou dizer string, vou chamar de btn limpar. E aqui embaixo o string btn confirmar. Perfeito. Temos dois botões devidamente, os componentes devidamente ajustados. Se a gente for no arquivo de strings, a gente vai ver que estão todos aqui, os que eu criei. Então eu poderia vir aqui criar e só selecionar lá, tá bom? Então o que falta para nós agora é nós fazer a relação entre o nosso arquivo.java, nossa programação, com a nossa view, o nosso layout, certo? Então o que a gente tem que saber, por enquanto, é o nosso ID de cada um das nossas views. A gente vai ter aqui, por exemplo, botão confirmar, botão limpar, nosso text view e o nosso edit text. Então isso a gente tem que ter em mente, perfeito? Então a gente vai para o nosso main activity. Primeira coisa é criar nossas variáveis privadas, tá? Então a gente vai precisar de 4 variáveis, 2 botões, um edit text e um edit view. Então começando pelos botões. Private button, vou chamar de botão limpar, certo? Private button confirmar, private edit text e private text view. Uma vez declaradas as variáveis, agora eu posso instanciar essas variáveis, perfeito? Então eu vou fazer logo aqui no onCreate view, onCreate, né? Vou fazer logo aqui abaixo. A gente vai ter button limpar igual a
find view by ID, que é a maneira que a gente vai encontrar o nosso objeto view no nosso arquivo de layout. Então, o que esse método ele precisa? Se a gente for ver aqui, ele vai precisar de um ID, certo? Vai precisar de um valor inteiro. Como a gente não sabe qual que é o ID inteiro que foi atribuído àquele componente da tela, a gente pode usar o recurso com a classe R. Tá? Então, r.id.button limpar, certo? Então essa classe R, a cada objeto view, cada layout, cada string que tu cria, o próprio Android com o SDK ele já vai adicionando nessa classe a relação que ele faz entre o objeto XML e o seu identificador. É todo nessa classe R, perfeito? Então a gente tem um erro aqui que a gente precisa é necessário um objeto do tipo button, mas a gente está recebendo uma view. Então para isso a gente precisa transformar ou fazer um casting box dessa maneira, certo? Na frente do find view by ID. O que tu está transformando? Está transformando um objeto view em um objeto específico do tipo button. Lembrando que todos esses objetos aqui, seja button, edit, text ou text view, eles herdam de view, certo? Então por isso que tu consegue fazer esse cast. Então vamos lá. Button confirmar, mesma coisa. Ó, button find view by id, r.id.button confirmar. Beleza? Edit text. Ó, edit text. Find view by id, r.id.edit text. Lembrando que esse ID é o mesmo ID que a gente tem aqui no objeto, que eu falei que era importante antes. Então é muito importante. Text view. Ó, text view. Find view by ID, r.id.text view. Agora, a gente precisa colocar ações. Como a gente vai saber quando o usuário clicar no botão limpar ou clicar no botão confirmar? Como a gente sabe isso? O que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar um listener no nosso código, certo? Que ele vai acionar ou ele vai chamar um determinado método, uma procedure, quando o usuário clicar no botão. Existem duas maneiras de fazer isso, tá? A primeira delas é fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer botão limpar. Uma vez que tu já tenha feito atribuição ou instanciado esse botão com o objeto da view, tu pode fazer adicionar o listener. Como tu vai fazer? Button limpar ponto set on click listener, perfeito? Então aqui tu vai definir um novo new on click listener. Vou selecionar aqui, tu já dá a sugestão, dá um enter. Então a gente vai ter esse código aqui. Então tudo que tu quer que o sistema faça, o teu aplicativo faça, quando clicar no botão, tu vai declarar, tu vai fazer aqui dentro desse método onClick. Então, voltando ao nosso aplicativo, o que a gente quer que faça quando a gente clique em limpar? Tá? Quando eu clicar em limpar, eu quero que o sistema ele tire o texto que esteja aqui no nosso edit text e volte para o padrão escrito no nosso text view. E no caso, o nosso padrão seria escreva algo acima. Então vamos lá. Sabendo disso, a gente vai botar nosso edit text, set text, que é a maneira que eu tenho como definir um texto. Vou deixar em branco, aspas, aspas, certo? E agora, nosso text view. A gente vai ter o mesmo recurso, set text, porém, não faz sentido eu fazer isso aqui. Por quê? Porque o nosso valor, o nosso texto que tá vindo nesse text view, ele vem do nosso arquivo .strings, correto? Então se a gente for ver, escreva algo acima. Se a gente for ver o text, ele está vindo do
text padrão do arquivo string, certo? Então não faz sentido eu escrever aqui, porque no momento que eu fizer essa alteração aqui, text padrão, se eu vir aqui e colocar, por exemplo, um ponto de exclamação, lá na minha view, isso já vai mudar, já vai aparecer o nosso ponto de exclamação aqui. Porém, eu vou continuar com o texto errado. Então não faz sentido eu fazer isso. Então o que eu preciso fazer? Então a gente vai usar um recurso, que é o que a gente tem na classe Activity, tá? Nosso app compete Activity. A gente tem um getText, certo? O que ele precisa esse texto? Ele precisa de um ID de resource, perfeito? Então eu poderia fazer isso aqui, r. Ok, r.q não é ID, certo? Porque ele não é uma view que eu preciso, ele é um arquivo string. Então r.string. Qual que é o nome da minha string? Text padrão. Vamos confirmar, clicando aqui, nosso objeto, text padrão, perfeito. Então é r.string.text padrão. r.string.text padrão. É isso aí. Agora, existe a segunda maneira de tu definir o que vai acontecer, qual é a ação que vai ser tomada pelo botão. Se a gente for aqui na nossa view, no nosso botão confirmar, nós vamos ver que vai ter um evento onClick. Se eu clicar aqui, eu não vou ter nada para definir aqui, certo? Não vou ter nenhum método para ser chamado. Mas eu posso fazer isso, eu posso colocar o botão aqui e selecionar um método padrão. Como a gente vai fazer isso para que apareça lá na nossa tela de definição do layout? A gente vai fazer um método público, public, que retorna void, retorna em branco, chamado confirmar. O nome fica ao critério do usuário, tá? do programador. A gente vai chamar de confirmar e ele tem que receber uma view. E isso aqui é obrigatório, ele precisa receber uma view, assim como o onClick recebe uma view. Tá vendo aqui? Certo? Então, o que a gente vai fazer quando confirmar? A gente vai pegar o texto que está no nosso editText e vai lançar para o TextView. Perfeito? Então vamos lá. Então, o nosso TextView vai receber o que tiver no nosso editText. É isso aí. Difícil assim. Barbada, né? Então vamos lá. Clica no confirmar. Pode ver que aqui eu só criei um método confirmar e não fiz nada, não atribuí ao botão confirmar que está aqui em cima. Então como eu faço isso, eu posso fazer isso lá pela view, lá pelo nosso layout. Então vamos lá, clique em cima do confirmar e no evento onClick agora a gente tem disponível confirmar da main activity. Então é isso aí, pessoal, nosso aplicativo está pronto. Agora eu vou executar ele. A primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer isso, para executar, é vir aqui no AVD Manager e selecionar o meu dispositivo. Eu já tenho um dispositivo aqui, o Nexus 5. Eu dou um play e vamos aguardar. Então está aí nossa aplicação, como previsto. Vamos inverter aqui, a gente pode ver como é que vai ficar. Está tudo bem bonitinho, tudo alinhado, tudo do tamanho certo. Então vamos fazer o teste. Vamos escrever algo aqui então. Teste. Vou utilizar o botão de confirmar. Perfeito. Como esperado, nosso TextView ele assumiu o valor do editText. Agora eu vou limpar. Clico em limpar. A gente tira o valor que a gente tinha lá no nosso editText e volta ao texto original do nosso TextView. Esse é um exemplo bem simples da aplicação, mas eu espero que vocês tenham entendido como funciona a relação entre o nosso Java e o nosso arquivo de layout e nossos objetos da view. E espero que tenham gostado realmente. Deixem seu like, inscrevam-se no canal. Dúvidas, sugestão e comentários, por favor, escrevam nos nossos comentários. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.